Graça e paz, queridos irmãos. É com grande alegria que iniciamos hoje a nossa jornada por todo o Novo Testamento. Este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos nos quais eu pretendo comentar, capítulo por capítulo, cada um dos livros do Novo Testamento, começando por Mateus. E neste primeiro vídeo eu gostaria de explicar que não pretendo comentar todos os detalhes, evidentemente, de cada capítulo, porém, pretendo me ater àquilo que for mais prático, àquilo que realmente pode ser usado no nosso viver cotidiano. Eu quero usar bem o nosso tempo, de um modo bem objetivo, e fazendo a leitura do Novo Testamento junto com você. Peço que você esteja lendo com a sua Bíblia juntamente comigo e estarei lendo trechos e comentando cada trecho, procurando trazer um ensinamento prático a respeito daquilo que nós estaremos lendo. É um grande desafio, eu preciso da sua ajuda em oração e conto também com seus comentários em cada vídeo, quando estes forem publicados no YouTube ou em outras plataformas também. E quero dizer que estarei usando como versão da Bíblia a versão Almeida Corrigida Fiel, porém apenas como base de leitura, uma vez que esta é uma das 3 versões em português que se baseia no chamado texto majoritário e não no texto crítico. Quais as 2 outras versões que também se baseiam no texto majoritário? A Almeida Revista e Corrigida e também a Bíblia King James de 1611, não a chamada King James atualizada. Esta, na verdade, nem é uma King James de verdade, mas a King James de 1611. Então são as 3 versões em português que se baseiam no texto majoritário. Se existe alguma outra versão, eu francamente não conheço, ou não me lembro. E por que eu estou usando a ACF? Justamente por um motivo que eu não tenho tempo de explicar aqui, mas eu revelo em um estudo que foi publicado no meu canal do YouTube A Deus Toda a Glória, intitulado Qual versão da Bíblia é mais confiável? Então este vídeo aqui, publicado no YouTube, ele vai ter aparecendo aqui em cima, nesse momento, um link para esse estudo sobre qual versão da Bíblia é mais confiável. E você encontrará também no final desse vídeo um card para que você possa ir àquele estudo caso você tenha interesse nesse assunto. Mas vamos lá, eu preciso fazer a leitura aqui hoje de Mateus capítulo 1, porém como nós estamos iniciando um livro no Novo Testamento, que no caso é o Evangelho segundo Mateus, eu creio ser necessário que eu faça uma breve introdução a este livro. Se você já leu com atenção este Evangelho, e eu espero que sim, você já deve ter notado que não há nele o nome do autor. E é importante que você saiba que os títulos que são colocados acima, aqui como por exemplo está escrito o Evangelho segundo Mateus, esses títulos são acréscimos ao texto original. São acréscimos aos manuscritos, né, que datam aí dos primeiros séculos da era cristã. Porém, nós podemos ter certeza que esse evangelho, de fato, foi escrito por Mateus. E quem foi Mateus? Bom, eu gostaria de nos ajudar com esse livro aqui, que é um livro cujo título é O Novo Testamento, Sua Origem e Análise. E esta será uma outra característica das nossas meditações aqui em cada capítulo dos livros do Novo Testamento. Eu pretendo me utilizar de livros também que venham nos ajudar a termos um melhor entendimento sobre cada assunto. Então, partindo aqui, por exemplo, do que diz esse livro, O Novo Testamento, Sua Origem e Análise, e eu não estou aqui fazendo uma propaganda do livro, dizendo que você tem que comprar esse livro, mas é um livro que eu tenho na minha biblioteca e, portanto, eu quero ler aqui algo que eu considerei bem
apropriado para darmos introdução à leitura do Evangelho segundo Mateus. Está aqui no capítulo 8 desse livro e o título é O Evangelho de Mateus, Origem. Preste bastante atenção, por favor. O primeiro evangelho é tradicionalmente atribuído a Mateus, ou Levi, cobrador de impostos ou publicano, a quem Jesus chamou para ser um dos seus 12 discípulos. Praticamente nada se sabe dele, a não ser o seu nome e profissão. Depois da enumeração dos apóstolos no livro de Atos, em Atos 1,13, Mateus desaparece da história, com exceção de algumas alusões legendárias. Eusébio, por volta de 325 d.C., cita ou faz uma citação a Papias, que viveu por volta de 100 d.C., como dizendo que Mateus compôs em aramaico os oráculos do Senhor, traduzidos para o grego por cada pessoa conforme era capaz. Ou seja, Papias teria dito por volta do ano 100 d.C., portanto, poucos anos depois deste evangelho ter sido escrito, ou poucas décadas depois, que Mateus compôs esse evangelho primeiramente em aramaico, e nele estavam contidos os oráculos do Senhor, que provavelmente Mateus anotava, os principais ensinamentos do Senhor. E estes ensinamentos foram traduzidos para o grego por cada pessoa conforme era capaz. Isso foi o que teria dito Papias, segundo a citação de Eusébio no início do século IV. Irineu, cerca de século e meio antes de Eusébio, afirmou que, abre aspas, Mateus publicou também um evangelho entre os hebreus em seu próprio dialeto, enquanto Pedro e Paulo pregavam em Roma e punham os fundamentos da igreja. Fecha aspas. Bom, é muito interessante citar-se que este evangelho tenha sido escrito enquanto Pedro e Paulo estavam em Roma, porque isto faz com que a datação deste evangelho seja anterior ao ano 70 depois de Cristo, algo que depois foi comprovado de fato, e esta comprovação está em outro livro, que é esse aqui, que eu já vou mostrar para vocês. Prosseguindo aqui com a introdução sobre a origem do Evangelho segundo Mateus. Podem tirar-se várias inferências dessas afirmações remotas a respeito da origem do primeiro Evangelho. Primeira, a autoria de Mateus era incontroversa. Uma vez que Mateus era um membro relativamente obscuro do grupo dos apóstolos, não parece haver boa razão para torná-lo autor de uma obra espúria, ou seja, de uma obra de origem duvidosa, de uma obra falsa, né? Qualquer falsificador que procurasse alcançar fama por uma obra que produzisse, teria preferido publicá-la no nome de um apóstolo de maior renome, como Pedro, por exemplo. E de fato existe um evangelho apócrifo, que se você ler você vai perceber que é realmente uma obra, é uma falsificação, tanto é que a data de autoria do chamado Evangelho segundo Pedro é bem posterior, né, ao dos 4 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e aquele que escreveu aquela falsificação, que aliás é até um evangelho gnóstico, né, de uma seita, que era o gnosticismo que havia na época, que ensinava que a salvação vinha pelo conhecimento e não pela fé. Então, aquele evangelho levou o nome de Pedro, porque o falsificador queria que as pessoas o tivessem como algo de grande valor, o evangelho escrito por Pedro, o principal dos apóstolos, mas não foi o que aconteceu com este evangelho, que leva o nome de Mateus, que, como eu já li aqui, é alguém que ele nem foi tão destacado assim, tanto nos evangelhos quanto no livro de Atos. Ele é mencionado em Atos apenas no capítulo 1,
versículo 13, depois nunca mais, né? Então, se fosse uma falsificação, não levaria o nome de Mateus. O falsificador usaria o nome de outro apóstolo justamente para ganhar mais notoriedade à sua falsificação, mais aceitação, melhor dizendo. E então, seguindo aqui na leitura. E outra coisa é que não houve discussões no primeiro século sobre esse evangelho não ser de Mateus. Todos aceitavam que ele era escrito por Mateus, porque de fato foi escrito por Mateus. Mas, prosseguindo aqui. Em segundo lugar, o consenso geral dos escritores primitivos está de acordo sobre o conhecido caráter de Mateus. Como publicano, deve ter sido letrado e estar acostumado a tomar notas, o que constituía parte de suas atividades profissionais. Algo interessante também que a gente nota em Mateus é como ele organizou o seu evangelho. Então, aquele que foi usado pelo Espírito Santo para escrever esse evangelho, que certamente foi Mateus, ele tinha um senso de organização muito grande. A respeito disso eu pretendo comentar mais à frente. Prosseguindo aqui na leitura. Em terceiro lugar, a tradição de que esse evangelho tinha sido originalmente escrito em aramaico não exclui a possibilidade de que o autor tenha publicado mais tarde uma edição em grego que tenha substituído rapidamente a obra mais antiga. Ou seja, o próprio Mateus, embora ele tenha escrito primeiramente o seu evangelho no seu próprio dialeto, como foi dito aqui por Papias, né? Foi dito aqui por Irineu, embora ele tenha escrito ou em aramaico ou em hebraico, talvez o próprio Mateus tenha traduzido para o grego, sendo que certamente ele sabia o grego. E por que eu falo da questão do grego? Porque todos os manuscritos que nós temos do Novo Testamento, os mais antigos, todos eles são em grego. Não existe nenhum manuscrito em aramaico ou em hebraico mais antigo do que os escritos em grego. Portanto, os escritos em grego são os mais antigos manuscritos, e embora tenha possivelmente Mateus sido precedido por um manuscrito em hebraico ou em aramaico, não temos nenhuma comprovação disso material. No entanto, nós temos um papiro que, na verdade, são 3 pequenos fragmentos do mesmo papiro, inclusive aqui na capa desse livro há uma foto desses 3 fragmentos, escritos em frente e verso, do Evangelho segundo Mateus, que descobriu-se em 1994 que esses manuscritos são os mais antigos manuscritos que se tem conhecimento do Novo Testamento e que são de... Me parece que há outro também que compete com esses de João, mas estes daqui, eles, depois de muito estudo e análise, através destes fragmentos, se chegou a 2 conclusões. E estas conclusões são as seguintes: de que, de fato, o autor deste evangelho foi uma testemunha ocular de Jesus, e é por isso que o título desse livro é Testemunha Ocular de Jesus, e também que, além de ter sido uma testemunha ocular que escreveu este manuscrito, este evangelho data de, com certeza, antes do ano 66 depois de Cristo. Provavelmente do ano 60 depois de Cristo. Então, isto é algo muito importante. Está comprovado que este é um evangelho escrito não somente no primeiro século, mas antes da destruição do templo de Jerusalém, o chamado templo de Herodes, no ano 70 depois de Cristo. Herodes havia reconstruído, né, o templo de Salomão, reformado, e, como você sabe, no ano 70 depois de Cristo ele foi destruído, mas este evangelho foi escrito antes deste acontecimento. Isso é muito significativo, como nós veremos mais adiante, especialmente quando estivermos no capítulo 24 de Mateus.
Muito bem, eu vou parar por aqui, deixando esse vídeo como uma pequena introdução ao Evangelho segundo Mateus. E eu concluo essa introdução acrescentando que os evangelhos não foram escritos como um documento histórico. Eles foram escritos com uma finalidade didática, de ensinar os primeiros convertidos sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos, sobre a importância de depositarmos nele nossa fé para a nossa salvação. Então, tanto é verdade que o Evangelho segundo Mateus, nós temos dados históricos que mostram que ele foi amplamente utilizado no ensino aos primeiros convertidos no primeiro e segundo séculos, especialmente no século II, nós temos provas disso, históricas, né, de que este evangelho ele foi muito utilizado para ensinar. Então, eu digo isso por quê? Porque o modo como os ensinamentos de Cristo são organizados em cada evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles podem estar colocados numa linha de tempo um pouco diferente. Mas por que isso acontece? Justamente porque ensinamentos de Cristo são organizados nos evangelhos segundo um propósito que o escritor tinha em mente, certamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu quero só lembrar isso a você, porque quando nós comparamos os 4 evangelhos, nós percebemos que os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, têm uma ordem cronológica muito semelhante, embora não seja exata. E este embora não seja exata é pelo motivo que eu acabei de dizer aqui. E quando nós chegamos no Evangelho segundo João, percebemos que não há essa mesma sequência sinótica, né? E é por isso que os 3 primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles seguem a mesma sinopse, né? E já o de João, não. Mas é justamente porque o 4º evangelho ele tinha um propósito não mais tanto evangelístico como Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, inclusive, redigiu o seu evangelho visando a conversão dos judeus. E é por isso que a primeira edição desse evangelho tenha sido em aramaico ou em hebraico. E o próprio Mateus depois escreveu em grego. Agora, por que o grego? Porque era o idioma internacional. Como hoje, por exemplo, o inglês é o idioma internacional, pelo menos por enquanto, né? E então era o idioma que praticamente todas as nações do mundo antigo, naquela época, falavam, ou pelo menos alguém conhecia em todas as nações. E como eles queriam que os evangelhos, o Evangelho de Cristo, ele fosse conhecido no mundo inteiro, então escreveram numa língua mais conhecida, que no caso era o grego, ok? Então, dito isso, creio que podemos entrar na leitura do primeiro capítulo do Evangelho segundo Mateus, e então convido você para continuar conosco aqui, e nós estaremos seguindo um plano de leitura que é utilizado por mim, a respeito do qual eu vou falar no próximo vídeo, que dá início à leitura do Evangelho segundo Mateus.